Eu acho que a cirurgia, como em todas as áreas, ela é um tratamento de exceção, né? Nós, sempre que houver um tratamento alternativo, melhor. Se houver um preventivo, então, da doença, sem dúvida, esse é o fim desejável. Mas, infelizmente, ainda persistem essas situações. E hoje, o que é que nós estamos vendo? Cada vez mais as pessoas sobrevivem às doenças, porque os recursos melhoraram. Mas chega a um estágio em que não há mais recursos para fazer de maneira tradicional. Mas aparecem outras alternativas. A primeira foi o transplante. O transplante tem várias limitações, não é? Como eu disse, sobretudo carência de doadores. Por mais que se propague e estimule a doação, ela chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos a um platô e não avança. Até o contrário, cai um pouco porque aparecem mais recursos, você avança muito com o tratamento médico e quando o paciente vai precisar de um transplante, ele já está muito deteriorado e não funciona. Mas apareceram os ventrículos auxiliares, o coração mecânico. O coração mecânico, eu tive a sorte de assistir em 1969, eu era bolsista no Texas, em Houston, no Texas Heart. O que aconteceu? O Dr. Cooley usou um coração total mecânico. Era um paciente que não saía da bomba, não desligava, pois o coração mecânico, que estava sendo desenvolvido na Universidade de Baylor, numa sexta-feira, o paciente ficou na mesa com aquele coração total, ligado a um console, que era a fonte de controles e geradores, era um ventrículo pneumático, parecia um piano, tão grande, o paciente nem chegou a sair da sala, ficou lá até segunda-feira, quando apareceu um doador, foi transplantado e depois faleceu. Então isso trouxe muitas dúvidas se podia ou não, mas foi a primeira tentativa de usar o coração mecânico. Basta lembrar que um pouquinho antes, 64, antes do Barnard, quer dizer, quase 3 anos antes, em Mississippi, em Jackson, no Mississippi, as leis não permitiam que você tirasse o coração antes dele parar. O conceito de morte cerebral ainda não estava implantado. Então, o Dr. Hardy, que era o cirurgião aí, tinha uma paciente em condições muito graves que ele queria transplantar, já havia todos os acordos para fazer. Só que esta que ia receber o transplante estava morrendo antes do doador. E o doador não tinha morrido ainda, ele ia morrer, mas não morria. Então ele não pôde usar, ele usou um coração de macaco, rezo, que funcionou por umas poucas horas, e evidentemente que não funcionou. Havia um outro caminho que era do animal transgênico, isso avançou um pouco, mas o aparecimento da AIDS, o aparecimento do ébola, trouxeram várias ebola, né, várias restrições e dificuldades, e isso está em compasso de espera. Então voltamos para o coração mecânico. Nesses 30 anos, vários modelos, várias tentativas foram feitas, mas sempre com limitações. E hoje o modelo mais moderno, que é um coração elétrico, um coração que está sendo usado desde 2001, ele não se usa mais que 40, 50 por ano nos Estados Unidos, num país muito civilizado, e um pouquíssimo na Europa, porque ainda é caro demais e tem muitas dificuldades. Mas apareceu uma coisa moderna, que é o ventrículo auxiliar, não o coração inteiro, mas um ventrículo que você não substitui. Você põe paralelamente ao local e ele bombeia o sangue em quantidade suficiente para compensar o paciente. Isto foi autorizado como fonte para transplantes, um ponte para transplantes, quer dizer, coloca-se um ventrículo, aqui não foi colocado, nem corta, tem um modelo local, o Instituto Pazanese tem um também em desenvolvimento, no Paraná houve um outro, mas o mundo cresceu muito nessa área. E hoje existem ventrículos auxiliares de terceira geração que são miniaturizados, são pequenos como um polegar, são totalmente implantados, não fica por fora, só uma fonte de gerador pode ficar, mas também se quiser pode ficar por dentro sem fio, porque pode ser alimentado com ondas de rádio, né, as baterias, mas habitualmente a bateria fica fora, um pequeno fio é exteriorizado e o ventrículo fica todo lá dentro. O avanço foi tão grande nesses últimos 10 anos que progressivamente se passou a autorizar o uso não só como ponte para transplante, mas como destino, para usar, para ficar enquanto o paciente precisar. E muitos desses doentes, com o auxílio, melhoram e podem ter o ventrículo retirado e voltar à vida normal. Então esse é um caminho. O outro é da terapia celular. O outro
da cirurgia robótica, que tem, do ponto de vista de agressividade, um grande potencial. Mas na cirurgia cardíaca ela ainda tem algumas limitações, porque o tempo é muito longo, o custo é muito alto, e você hoje ainda pode fazer quase que tudo isso com pequenas incisões e usando a videocirurgia, mas não a robótica, que complica um pouco. Mas isso é questão de tempo. Então, o que há hoje para o jovem? Há um campo fantástico. Agora, ele precisa ser versado nessas coisas modernas. Mas o jovem tem tempo, e tem cabeça, e tem habilidade, e tem uma grande afinidade com a robótica e com a informática, que é essencial hoje para esse tipo de trabalho. Então, eu acho que se eu estivesse começando hoje, continuaria pensando em fazer cirurgia cardíaca. Acho que compensa. Aliás, continuo fazendo.